brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a senadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvintes do programa Gente que Fala de meio-dia e 2. Seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 em Santos. Você nos vê aqui pela câmera na Rádio Trianon, nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog. É o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, como toda sexta-feira de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FIRMESP. E os convidados de hoje são todos do Grupamento de Bombeiros Marítimo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você vê aqui à minha esquerda o primeiro Tenente PM, Paulo Sérgio. Seja bem-vindo, Tenente Paulo Sérgio. Obrigado, bom dia a todos os ouvintes, gente que fala, uma grande satisfação estar aqui hoje. Prazer é todo nosso, Tenente. Também conosco aqui à minha esquerda, o primeiro Sargento PM, Faria, seja bem-vindo, Sargento Faria. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui hoje para compartilhar informações a respeito das nossas atividades do Grupamento de Bombeiros Marítimo. Passando agora aqui para a minha direita, o primeiro Sargento PM, Valdemir, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes aí. E estamos aí para passar as informações do nosso serviço aí. E fechando a nossa mesa, o Cabo PM Cunha, seja bem-vindo, Cabo Cunha. Bom dia a todos os ouvintes, agradecendo o convite, e esperamos esclarecer aí bastante coisa sobre a praia. Bom, pessoal, nós temos a Operação Verão para falar, a Operação Praia Segura, mas antes disso, Tenente Paulo Sérgio, para falar do Grupamento de Bombeiros Marítimo da PM de São Paulo, como é que surge esse grupamento? Em que momento, em que ano? Olha, o serviço marítimo iniciou na década de 30 pelo Corpo de Bombeiros Municipal de Santos e com os enrolados anos, a gente era um setor do antigo Grupamento de Bombeiros de Santos, atual 6º Grupamento de Incêndio. E em dezembro de 85 foi criado o 3º Grupamento de Busca e Salvamento, que hoje é o GBMAR. Então, nós existimos de fato desde 85, mas como salvamento marítimo desde 32, é o segundo estado a ter o serviço de prevenção marítima. Quantas praias, para quantas praias vocês dão cobertura? A extensão territorial dessa cobertura qual é? Nossa, o litoral é bem extenso, são 15 municípios, são 600 quilômetros de costa, mas de praias frequentáveis são quase 400 quilômetros. Para fazer frente a isso, principalmente na Operação Verão, onde o fluxo de turistas é bastante elevado, nós ainda contratamos temporários, então são cerca de 1.400 guarda-vidas, mais de 40 motoaquáticas, 9 lanchas, navios, além do helicóptero Águia para fazer a prevenção de afogados no litoral paulista. Isso de norte a sul, de sul a norte, de toda a faixa litorânea? Isso, todo o litoral, a gente é a única unidade do bombeiro que atua especificamente na proteção de banhistas. A sede fica no Guarujá. Exato, a sede no Guarujá, e somos divididos em 4 subgrupamentos em vários municípios, e também temos um grupamento especializado na aeronáutica, onde faz resgate de embarcações de risco, náufragos, incêndio de embarcações. Para quem está nos ouvindo, o Corpo de Bombeiros tem um navio de combate a incêndio, um navio bastante moderno, para atuar frente aos portos de Santos e aos portos de São Sebastião. Tenente Paulo Sérgio, 17 anos de PM? Exato, 17 anos de PM, entrei como soldado em 2003 da Polícia Militar e me formei aspirante do Corpo de Bombeiros em 2009. Atuei em alguns outros municípios, atuei aqui em São Paulo, no centro, no primeiro GB, e desde 2014 atuando no GBMAR. Então, primeiro atuando no policiamento, depois você foi para o Corpo de Bombeiros. Exato, entrei como soldado no policiamento
e já com o interesse de vir para o Corpo de Bombeiros. Sim. Sargento Faria, 14 anos de Polícia Militar, sempre nos bombeiros ou no policiamento também? Sempre no Corpo de Bombeiros. Atuei no 6º Grupamento de Incêndio, na área de Santos, né, e região, unidade a qual eu me formei como soldado e fui classificado naquela região. Posteriormente a isso, fui galgando outras graduações, né, como cabo, ou surgiu a oportunidade de um concurso de sargento, vim para a capital, trabalhei também no incêndio e posteriormente regressei por movimentação ao grupamento de bombeiros marítimos desde 2014, até hoje atuando nessa unidade. E o interesse pelo Corpo de Bombeiros surgiu como? Bom, desde muito novo eu sempre tive a vontade de ser militar e atuar nessa área, né, em prestação de socorro, de auxílio. Essa área sempre me cativou bastante, sempre ajudar o próximo. Isso é intrínseco à minha personalidade. Eu procuro fazer isso também em outros horários, né, que não seja de serviço. Mas isso, desde muito cedo eu tenho essa vontade e a profissão agregou muito, né, porque além da minha vontade, esse conhecimento técnico para estar auxiliando o próximo. Sargento Valdemir, 17 anos de Polícia Militar, sempre nos bombeiros? Sempre no bombeiro. Tive uma breve passagem pelo policiamento em Operação Verão só, assim como meu amigo Farias aí, a escola de sargento. Os primeiros anos no GBMAR, depois caída para a escola de sargento, trabalhei no 8º GB, na região de Diadema. Depois do Diadema, trabalhei alguns anos em Mogi, na região do Alto Tietê, excelente local lá. E após esses anos no incêndio, na região do Alto Tietê, retornei para a praia. E hoje, especificamente, no pelotão náutico. E essa vontade de ir para os bombeiros, de trabalhar nos bombeiros? Eu fui muito influenciado pelo meu irmão. Eu tenho um irmão que já é aposentado já, foi guarda-vida há muitos anos. Entrou em 92 na corporação, hoje em dia ele já é reformado. Sargento Valdir, subtenente Valdir hoje, né? E foi uma grande influência para eu optar, não exatamente na carreira militar, isso já vinha muito de mim, mas exatamente por servir no Corpo de Bombeiros, ele foi o mentor para isso aí. Muito bom. Cabo Cunha, 14 anos na Polícia Militar? 14 anos. Iniciei em 2006 no policiamento. Por ser nascido e criado na praia, sempre vislumbrei, né, a vontade de estar trabalhando como guarda-vidas, e em 2010 consegui minha transferência para o grupamento, né, de bombeiros marítimos, e desde então faço parte da corporação, onde também sou instrutor aí do curso que forma novos guarda-vidas, e estou no local que eu sempre quis estar e adoro a profissão. Todos dão aula aqui ou só você é instrutor para guarda-vidas? Todos. Muita gente interessada em se tornar guarda-vidas. Como é que funcionam esses cursos, esses treinamentos? Olha, a gente tem um calendário de curso bastante extenso, né? A gente é um braço náutico da Escola de Bombeiros, que fica em Franco da Rocha. Então, por ano, nós realizamos 2 cursos de guarda-vidas paramilitares, são 45 dias de curso bem puxado. Nós temos também um curso de mergulho de salvamento, mais 45 dias. Temos cursos de operadores de embarcação, juntamente com a Marinha, básica, avançado. Também temos curso de operador de botes, operador de motos aquáticas. E além disso, todos os anos, né, contratamos cerca de 900 temporários, tem os cursos para eles. Então a gente tem que dar, ao mesmo tempo, o curso para as 15 cidades, para todo esse número de temporários de 3 semanas de curso. Então é uma unidade que tem reconhecida internacionalmente pela sua qualidade nos ensinos de salvamento marítimo. Quais são os requisitos para ser um guarda-vidas? São requisitos diferentes de um policial para trabalhar no policiamento, por exemplo? Olha, o requisito, a gente sempre fala que tem que ter essa paixão com o mar, né? Porque às vezes vem um bombeiro e não tem essa aptidão. Então tem que gostar da atividade física, né? Porque o equipamento do guarda-vida é ele mesmo. O bombeiro do incêndio, ele tem um IPI, ele tem um EPR, todo um equipamento para uma ocorrência. O guarda-vidas não. Às vezes ele está no mesmo risco, com as mesmas circunstâncias que o afogado. Então ele tem que ter esse amor ao mar, essa vontade de trabalhar e também essa vontade
de estar participando dos cursos, porque a gente sempre coloca o nosso efetivo, parte de instrutores nos cursos. Olha, gente, a Polícia Militar do Estado de São Paulo está concluindo a Operação Verão, que reforçou a segurança em 16 municípios do litoral paulista. Destaque para a Operação Praia Segura, realizada pelo Corpo de Bombeiros, que aumentou a prevenção de afogamentos com atividades de busca e salvamento, além de resgate de embarcações em situações de risco. Eu falei aqui 16 municípios, você tinha falado 15, Paulo Sérgio. São 15 ou 16? São 15 municípios. Sim. E quais são os resultados da Operação Verão ou especificamente da Operação Praia Segura neste ano, nessas férias? Olha, a Operação Praia Segura ela começa dia 1º de dezembro e termina dia 31 de março. Fazendo um comparativo no mesmo período, né, até o dia 9 de fevereiro, comparando com a última operação, nós já reduzimos de óbito de 41 para 24, cerca de 41% de redução de óbitos, de pessoas... 43 pessoas salvas por guarda-vidas no litoral paulista. Ou seja, ainda existe a necessidade, né, de atuarmos frente à prevenção ao afogado, né? Então a gente tenta bater bastante nessa tecla dos riscos no mar, né, que os riscos não são reconhecidamente de fácil de se ver, então por isso que a gente atua bastante na prevenção. Sargento Faria, por que os afogamentos ocorrem? Os afogamentos, eles ocorrem por diversas maneiras, né? E uma que a gente mais atua é no sentido da prevenção. O banhista, ele tem o hábito de, pelo local, favorece a imaginar a praia como um local de lazer. E isso nos leva a acreditar que não possui riscos, né? E isso vai favorecer esse banhista menos atento a não procurar guarda-vidas, não pedir orientações, ou mesmo estar ali em locais que ofereçam grandes riscos, né? Costeiras, pedras, né? Ou tem algumas manobras, brincadeiras, né? Pulando de locais que são muito arriscados, e isso pode levar ao afogamento, né? Isso são circunstâncias que levam ao afogamento. Todavia, a gente sempre tem ali como modelo para trabalhar essa informação senhor ouvinte, caso vá à praia, procure um guarda-vidas. Ele vai lhe dar, vai lhe oferecer as melhores informações para evitar esse tipo de ocorrência. E é comum o banhista procurar o guarda-vidas, olhar onde ele está, qual é o posicionamento? É comum isso, as pessoas não prestam atenção, negligenciam? Alguns nós verificamos que alguns são mais cautelosos, né? Em particular, das vezes que a gente acaba trabalhando diretamente na praia, eu observei que aquele pai de família com seus filhos, aquele mais cuidadoso, ele vai lá e pergunta, olha, eu posso ficar ali, eu posso ficar em tal lugar? Alguns sim, mas na grande maioria isso infelizmente não acontece, né? A natureza do trabalho de vocês na praia é por conta da ação de guarda-vidas mesmo, porque existem outras ocorrências que podem ocorrer na praia, ocorrências que podem acontecer na praia, uma criança que se perdeu, até uma situação de assalto, de furto, de roubo, isso tudo está a cargo de vocês ou tem a outra parte da Polícia Militar voltada a isso? Sim, isso, essas circunstâncias que se atrelam ao meio aquático ali, quer seja até numa região lacustre ou fluvial, isso acontece, né? Então essas ocorrências de furto, ocorrências que não são diretamente ligadas ao afogamento, ela pode acontecer. Para isso, acionamos os órgãos competentes, que vão atuar cada um na sua esfera, né? Sargento Valdemir, conta um caso específico que você tenha vivenciado e que foi o mais desafiador. O que te ocorre agora em questão de salvamento? Foram várias, fica até difícil de selecionar um, mas envolvendo uma questão do que o Faria falou aí, em relação a ocorrências com foco policial, né? Eu já tive uma arma disparada em minha direção. Eu estava de costas para a praia por um furto que ocorreu na região da praia, e depois o policiamento agiu, né? Até esse reforço da operação Praia Segura foca muito nisso aí, porque aumenta o fluxo de banhista, aumenta o número de furtos, de roubos, de ocorrências policiais. E eu estava fazendo a prevenção com água no joelho, houve um roubo, um assalto à mão armada na areia da praia, e eu escutei os tiros, o tiro veio em minha direção na hora que o
o ladrão estava empreitando fuga e eu estava ali totalmente sozinho e, com foco na prevenção do afogado e Você estava no mar e ao mesmo tempo ocorria esse caso. Acho que assim, a vulnerabilidade acho que nessa questão foi isso aí. E acho que porque essa situação do guarda-vidas, né? A postura dele é de ficar atento àquilo que acontece ao mar. Então, por vezes, somos surpreendidos por ocorrências, igual o senhor citou ainda há pouco, criança perdida. É comum que a criança ou quem a encontre vá até o guarda-vidas. Isso, por incrível que pareça, assim, toma bastante tempo e dificulta o nosso trabalho operacional, porque essa criança vai ficar com o guarda-vidas, ele vai ficar ali prestando esse serviço, cuidando dela até que o pai o encontre. Contrapartida, a praia fica, né, ele fica tendo que olhar a praia, olhar a criança, sujeito a outras ocorrências que possam... Em resumo, o guarda-vidas é menos um guarda-vidas na prevenção afogado, e aí acontece o afogamento. E esse é a nossa bandeira inicial, a prevenção ao afogamento. Então, quando o pai e a mãe levam os seus filhos para a praia, devem estar atentos. Às vezes o guarda-vidas não está lá para ficar de zelador, de cuidar da criança. Isso acontece muito. Os pais ficam no quiosque, ficam na barraquinha e esquecem dos filhos. E além disso, né, se perder já é um grande problema, mas o afogamento ainda mais, porque tem um dado alarmante, né? Às vezes quem está ouvindo não tem a noção de afogamento, né? Mas em 2016, números do Brasil inteiro, afogamento é a segunda causa óbito de 1 a 4 anos, quarta causa óbito de 5 a 9, terceira causa óbito de 10 a 14, quarta causa óbito de 15 a 24. A cada uma hora e meia morre um brasileiro afogado. Então é um assunto importante em todos os meios, né? Não só o mar. Então afogamento é um assunto sério, deve ter total atenção de todos. Viu, Mauro? Só complementando aí, sobre ocorrências assim, que nos marca bastante. Eu não consigo te falar de uma específica, mas as que envolvem mergulho, né? Resgate de carros que caem da balsa, de corpos que estão dentro de uma embarcação naufragada. Esse tipo de ocorrências geralmente são bastante peculiares e exige muito do psicológico do bombeiro que está mergulhando lá. Geralmente em água escura, profunda, sem visibilidade, comunicação restrita, pelo equipamento que a gente usa hoje. Então acho que esse tipo de ocorrência, ela é mais desafiadora. Esse tipo de trabalho é mais desafiador. Né? Cabo Cunha, para falar um pouquinho sobre como é que deve ser, como é que o banhista deve se orientar. Existem as bandeirolas que são colocadas para dizer, enfim, qual é a situação do mar, qual é a situação de buracos, enfim. Como que funciona essa sinalização? O serviço de guarda-vidas, ao início da jornada do guarda-vidas, pela manhã, né, o nosso turno de serviço ele compreende das 7 da manhã e vai até as 19 horas. Ao chegar, o guarda-vidas ele faz um escaneamento da praia. Ele chega, ele visualiza quais são os riscos da praia e ele vai colocar uma placa de perigo como identificação. Naquele local tem algum perigo ali. É recomendado uma placa mesmo. Uma placa de sinalização. Tá bem o termo técnico. Não tem aquelas cores indicando o perigo maior, o perigo menor? Não, é uma placa mesmo. É uma placa de perigo, né? Na cor vermelha, com a identificação perigo nas letras amarelas. Aqui no estado de São Paulo, a gente adota esse método de sinalização, esse padrão. Então, não é um padrão universal. É um padrão conforme a situação de cada local. Sim. Cada estado aí ele adota uma forma de fazer essa informação. Então o guarda-vidas ao chegar ele escaneia a praia e ele identifica os perigos. E ali ele vai fazer a identificação com as placas. Como já foi comentado aqui pelos senhores, ao chegar, né, a gente espera uma atitude do público que procure o guarda-vidas e ele vai reforçar, falando, aquele local não é bom para o banho, concentre aqui, se puder ficar aqui, mas não é o que acontece. As pessoas chegam, não dão muito
importância a sinalização e às vezes acabam entrando no local que não ali há um perigo eminente ali, né, por desconhecimento até, né? Então o guarda-vidas ele tem o contato com o público, ele no curso também a gente ensina, né, a ter uma certa como você vai passar para o público, como abordar, como falar, né, ensinar ali para aquele público que aquele local não é o mais apropriado para banho. O guarda-vidas ele é treinado para identificar esse possível afogado já na areia. Porque consegue ver se a pessoa não é uma pessoa que costuma frequentar a praia, as roupas, o estilo, a forma como vem a praia. Porque a gente tem um perfil do afogado. Nós sabemos quem se afoga. 80% das pessoas que se afogam não moram no litoral. E deste número, grande parte são de pessoas que frequentam a praia no máximo 2 vezes ao ano. Então, para ela não conhecer os riscos, ela não sabe como lidar com eles. Ela não sabe como sair do risco. Então, por isso que o afogamento acaba sendo muito rápido e a gente tem que pegar bastante firme na prevenção e explicar a conscientização da placa. Por isso que nós adotamos uma única placa, para facilitar a conscientização dessa única placa de perigo. Ou seja, o biotipo é uma identificação. Você consegue saber se aquele é um morador do litoral e que está mais acostumado à situação, ou se é um banhista que veio, né, para passar férias, só para lazer. Vocês conseguem identificar assim? Exato, até mesmo os pontos de ônibus de excursão, né, que é muito comum em algumas regiões, algumas cidades do litoral. A gente faz abordagem com o nosso material preventivo, né, revistas, folder, com as pulseiras de identificação e explicar como funciona aquela praia, os locais que devem ser evitados. Então a gente tem essa abordagem inicial. Porém, durante o dia de serviço, principalmente no final de semana de temporada, a demanda de pessoas na praia fica muito grande, aí não dá para fazer o guarda-vidas, fazer essa atuação corpo a corpo, né? Então às vezes o guarda-vidas está na praia lá em volta da meio-dia de um domingo de sol, milhares de pessoas, aí acaba não tendo essa prevenção ativa, mas porém, no início do serviço costuma-se a gente incentivar bastante esse tipo de abordagem pelo guarda-vidas. Sargento Faria, quem desobedece mais? As orientações de vocês. Vocês estão lá apitando e o cara está lá, o cara está perturbando com esse apito aqui. É verdade. Está me atrapalhando, estragando a minha brincadeira. Exato. Esse é o tipo de pensamento que a maioria das pessoas, e por vezes a gente aborda também esse aspecto nas aulas, né, como bem citou aqui o Cabo Cunha, com relação a esse público, né, esse comportamento. Então a gente começa a observar esses grupos, né, e acabam percebendo que, às vezes até o adulto, né, ele faz isso, ele desobedece, então vamos lá, orientamos novamente. As crianças, por incrível que pareça, elas apresentam, né, de maneira aparente um respeito, um amor, e olham o guarda-vidas como realmente uma pessoa que está orientando ela. Isso é possível ver nas praias durante as atividades diárias de DGs, né, que a gente acaba executando e percebendo que as crianças têm essa cautela. E além disso, outras em que os pais se aproximam para orientar, olha, se precisar alguma coisa, converse com o guarda-vida. Então é aquela postura que nós falamos no início, onde há pais que têm uma determinada conduta mais preocupada e vai buscar a informação. Isso acontece e esse tipo de público que a gente acaba tendo que lidar na praia. Existem diferentes tipos de praia. Tem a praia comum, tem a praia de tombo. A atuação do guarda-vidas é diferente conforme essas situações? Existem as classificações das praias, né? Então tem praias dissipativas, de tombo, né? A ideia é que a gente fale a respeito do quê? Da prevenção. Então é importante que, mesmo que a praia, de maneira aparente, olha, eu estou aqui numa praia, mas aqui não tem nada, guarda-vidas, está tranquilo aqui, eu vou ficar aqui, parece uma lagoa. Mas isso pode ser um ledo engano, pode conduzir esse banhista a um afogamento em águas até tranquilas. A gente fala que mar calmo não é tranquilidade para o guarda-vidas. A gente teve no final de ano uma quinzena com mar calmo. Aí, então a estatística foi baixa, não. O número de salvamento quase dobrou.
porque as pessoas acabam se arriscando. Então, praias que no Litoral Sul, Praia Grande, Mongaguá, existem canais paralelos. O que é isso? Está raso, daqui a pouquinho, buraco fundo. Então, a pessoa vai andando achando que está numa piscina. Aí surge o afogamento. Então, praia calma, muitas vezes não é facilidade para o guarda-vidas. E acaba tendo até uma demanda maior de salvamento. Quando o mar está mais bravo, há uma tendência natural da pessoa achar que o mar está perigoso. E realmente está. Que as correntes de retorno, que são por 80% dos afogamentos, e a corrente de retorno seria aquele rio no mar, né? Você está na água, está sentindo essa arrastando em direção ao fundo. Essa é a corrente de retorno. Então, às vezes, a pessoa que não sabe lidar com isso, que a gente falou anteriormente, ela quer nadar contra essa força. E aí que surge o afogamento. Então, fica afobada, ela cai na ondulação, e aí o tempo de salvamento pelo guarda-vidas fica muito reduzido. Então, por isso que acontece. Mar calmo nem sempre é facilidade de guarda-vidas. Vida não é fácil para o guarda-vidas, viu? A partir dessa explicação, é porque as pessoas entendem que um mar com muitas ondas, a onda representa perigo. E um mar tranquilo, não, e aí é que o problema pode acontecer. Tem outro problema muito grande nesse sentido. Ela chega na praia com a sua família e tá com ondas altas, ondas fortes. Aí ela olha pro canto assim, olha só, ali não tem onda. Vamos ali? Tem pedra. Olha, pode entrar ali, tá tranquilo, filho. Aí ela acabou de escolher o local de risco. Porque aonde não há onda, ali é a corrente de retorno. Porque a água ela retorna pro mar, para onde o caminho mais fácil, que é o mais fundo, onde não há atrito. Então ali ela acha que está seguro. Pô, não tem onda, eu vou levar meu filho ali. Acabou de colocar o seu filho numa condição de risco. Então, nem sempre isso é uma verdade. Local que não tem onda, ali está tranquilo. Não, ali, quase certeza absoluta que há uma placa de perigo ali, há um isolamento para o guarda-vidas. Por isso eu digo, o mar tem riscos que não consegue ver. Procure o guarda-vidas. No frigir dos ovos, aí eu acho que o que mata de verdade é a conscientização, falta de conscientização e a educação. Se está passando em frente a uma casa, vê se concorda nesse raciocínio aí. Você está passando em frente a uma casa, tem uma placa lá, cuidado, cão bravo. Você vai entrar nessa casa sem autorização, sem... Você vai entrar? Melhor não, né? Aí você passou em frente àquela casa, vê lá a placa do cuidado, cão raivoso, etc. Aí você olha lá, tem um pincher lá, um cachorro desse tamanho. Mas a placa tá lá, né? E, é essa situação aí que ele acabou de expor. A corrente de retorno tá lá, tá bonito, o mar parece uma piscina de verdade, mas é exatamente ali que a água tá retornando. Só que se for uma praia frequentável e com prevenção do bombeiro, vai ter a placa lá, certeza que a placa vai estar lá. Por isso que programas como esse, vinhetas de segurança, imprensa, mídias sociais, a gente trabalha forte na prevenção passiva. Esse é o nome, prevenção passiva. A pessoa saber previamente os riscos para que ela evite o afogamento, né? Então, às vezes acontece apenas da ignorância, né? E aí a gente fala para orientar, para ajudar e passar as dicas de segurança. Cabo Cunha, existe algum trabalho do grupamento marítimo de levar todas essas informações, essas dicas para as escolas? Porque quem vai para uma escola de natação acaba aprendendo tudo isso, porque lá é o local, uma escola de natação, mas uma escola normal. Existe algum trabalho de vocês para levar isso? Nós temos alguns programas, né? Um deles, que a gente dá bastante valor aí, está bem agregado, é o Salva Surf, que a gente traz o pessoal que na praia, o grande amigo, o grande auxílio do guarda-vidas são os surfistas, que eles, porventura, às vezes acabam chegando junto no momento do afogamento e dá aquele apoio, né? E a gente finaliza ali o serviço, retira a vítima, coloca na areia e tudo. Então a gente tem um trabalho, né, o Salva Surf, onde a gente faz palestras ensinando técnicas de primeiros socorros, porque às vezes, em algumas situações, eles vão estar sozinhos. Eles vão ajudar a vítima, às vezes retirar a vítima com algum grau de afogamento, e eles não vão saber daquele atendimento, primeiro atendimento ali, até alguém correr, chamar um guarda-vidas e tal. Então, a gente reúne toda a cidade, tem um dia específico, reúne os surfistas e dá um treinamento para eles ali de técnicas, né, de primeiros socorros e técnicas de salvamento com a própria prancha de surf também, que muitos deles não sabem, mas eles estão com uma ferramenta fantástica ali na mão para fazer um salvamento.
E além disso tem o bombeiro educador, né? Nas escolas, o corpo de bombeiros como um todo, não só nós da praia, ensinando várias técnicas preventivas, não só afogamento, mas também quanto a gás, GLP, queimaduras, como tratar uma pessoa que está um mal súbito, né? Então o corpo de bombeiros atua nessas coisas, pequenas coisas que acabam ajudando e salvando vidas nas escolas. Uma pessoa que está se afogando deve ser salva por outra? Ou alguém que esteja por perto não deve se atrever a fazer esse salvamento, tem que esperar pelo guarda-vidas? Olha, a gente sempre recomenda evitar de fazer o resgate, mas, poxa, alguém está ouvindo, né? Caramba, guarda-vidas, então eu vou deixar a pessoa se afogar. Não é isso. A gente acabou de voltar agora ao assunto de praia calma. Na praia calma, a pessoa tende a ir mais para o fundo e aí acontece cair num buraco e aconteceu o afogamento. Nessa circunstância, o afogamento é muito próximo onde dá a pé. Então, a pessoa que vai salvar outra pessoa, ela deve levar algum objeto flutuante. O guarda-sol, tampa de isopor, uma garrafa PET, até mesmo uma camiseta. Porque ela vai esticar esse objeto flutuante, essa camiseta para a pessoa e vai puxar. Porque se você for com você mesmo, sem ter as técnicas de fazer o salvamento, vai acontecer de uma situação de risco. Quem está se afogando, ela tem a visão em túnel. O que é a visão em túnel? Ela quer se salvar. Ela vai segurar na pessoa para tentar salvar. E acontece, infelizmente, alguns números que são de pessoas que vão salvar a outra, acabam se afogando os dois, ou se afogando só quem salva. Então, nessas circunstâncias, a gente sempre fala, leva o objeto flutuante. Agora, quando a praia está com ondas fortes, aí a condição é diferente, né? Como a gente disse anteriormente, a praia está perigosa, muitas ondas. Nesse caso, a corrente de retorno vai fazer rapidamente ao fundo. Então, nesse caso, a gente orienta, guarda-vidas, porque é uma condição muito adversa, onde deve ter um conhecimento pleno de como realizar o salvamento. E aí, por isso, surfistas nos ajudam, ex-guarda-vidas temporários que têm conhecimento de salvamento nos ajudam, e aí nós fazemos o resgate. O comportamento do banhista faz com que vocês identifiquem um afogamento antes propriamente desse afogamento começar? É assim, né, Cunha, que a gente costuma ver, né? Isso, positivo. Como o tenente Paulo Sérgio falou, ao chegar na praia, o guarda-vidas treinado, ele já consegue ali identificar uma possível vítima, vamos dizer assim. Então, a abordagem, a conversa, isso é muito importante e ajuda demais, porque você acaba usando aquela pessoa como multiplicador. Às vezes ele está com uma família, com amigos, cheguei de manhã na praia, o guarda-vidas falou comigo, tal, vamos tomar cuidado, tal, e passa para outras pessoas. Então esse trabalho, principalmente na chegada do público na praia, é muito importante. Não, eu digo ali, quando o banhista tá lá no fundo, já está lá e está em vias de se afogar, você já consegue antever isso, esse aí está com problema. Sim. Eu já vou cair na água porque já vou atrás. Sim. Consegue. Quanto mais tempo de serviço o guarda-vidas tem, ele vai adquirindo uma experiência, e as vítimas, elas têm alguns sinais característicos, né? Aquela preocupação, aquela angústia ali, que algo está meio desconfortável para ela, e nisso a gente já identifica. Fazemos a orientação de retorno para que a vítima retorne para o local seguro. Não havendo essa possibilidade, a gente salvamento para um local seguro. Fora a região da praia também, a gente sabe que ela está em cima do banco, mas sabe que do lado ali dela, 2 metros pro lado, ela vai cair numa corrente de retorno, num buraco e... É o que acontece, é verdade. É o que acontece. Às vezes a pessoa é salva e nem sabe que foi salva e até reclama. Passa lá o guarda-vidas com embarcação, com bote, a moto aquática, tá afogando. Já tá com aqueles gestos de afogando, o olho arregalado, o guarda-vidas vai lá, pega, já põe o bote, põe no LED, põe na prancha da moto aquática, chega no raso, mas peraí, guarda-vidas, o que aconteceu? Eu tava tranquilo. Estava no afogamento e mal sabia. Então isso é até comum. Sargento Faria, quanto tempo vocês têm para chegar até o local onde a vítima está se afogando? Porque às vezes a própria o mar está nervoso, está agitado, isso atrasa a chegada e vocês têm que procurar atalho para poder furar e ganhar tempo. Sim, exato. O tempo ele é relativo em detrimento do posicionamento do guarda-vidas. Por vezes, ao sermos acionados, somos acionados por pessoas que não vêm nos informar, olha, está tendo um afogamento daqui a 100 metros, 200 metros. Então, o deslocamento do guarda-vidas, ele corre até o local e aí ele entra ao mar, dentro das técnicas, para poder fazer esse resgate. Então, nesse primeiro momento, o guarda-vidas está correndo por uma informação que chegou ao seu conhecimento.
E no local ele vai avaliar o melhor local para acessar essa vítima mais rápido. Por onde? Geralmente pelas correntes de retorno, da qual o guarda-vidas já tem um conhecimento técnico, aproveita esse tipo de atalho para prestar esse suporte e socorro a essa vítima. É que está ouvindo, pode estar perguntando, mas então houve uma falha, né? O guarda-vidas teve que sair onde ele está para em outro lugar que está afogamento. Então por que não colocaram o guarda-vidas lá? Então a gente tem uma praia, né, frequentável, uma praia que seja fácil acesso. Existe um setor daquela praia onde não há construção. É um campo aberto, então a praia tende a ter menos público. A gente divide os guarda-vidas na praia conforme a estatística. Então setores que há um número maior de ocorrência, que há possibilidade do risco ser maior. Por exemplo, uma colônia de férias, uma desembocadura de rio. Aí, obviamente, a pessoa vem para a praia, ela quer ficar num lugar mais tranquilo. Então aquela praia, aquele setor onde não há construção, eu vou ficar ali porque ali é mais tranquilo. É o direito dela escolher isso, né? Só que ali a gente vai sinalizar o risco com uma placa. Como você prende, se ela entrar em frente ao risco e se afogar, o guarda-vidas não vai estar lá, porque ele não tem público, ele vai estar onde há o público e há o número de ocorrência. Então, por isso que às vezes acontece muito, mas há bem maiores afogamentos e local onde não há guarda-vidas, não porque está faltando, e sim porque ele não está, porque ali não é um local de risco, é um local frequentável. Quais são as praias mais perigosas, as praias mais urbanizadas? Aqui mais para o centro, Santos, Guarujá, indo para o sul, Praia Grande, ou as praias do litoral norte, que são urbanizadas, mas são mais selvagens, digamos assim. A gente sempre fala que não tem praia perigosa, assim, a pessoa que se põe em perigo, né, na praia. Mas a gente tem nas estatísticas, né, 1/3 de tudo que acontece, de salvamentos, de óbitos, acontece no Guarujá. É um balneário, né, onde muito famoso, né, muitos turistas vêm ali naquele local, então o ano inteiro tem um grande número de banhistas. Praia Grande também para fácil acesso, né, pela urbanização que está acontecendo com muita facilidade. Então Praia Grande, Mongaguá também tem um número bastante de ocorrências, Itanhaém, e no litoral norte, Ubatuba, porque é uma praia bastante extensa, né, são quase 100 quilômetros de praia, com quase mais de 100 praias, tende a ter também bastante ocorrências. Teve muita ocorrência esse ano com chuva e relâmpagos, porque, claro, né, com chuva, com relâmpagos e trovões, nada de praia. Teve muita ocorrência nesse sentido? Esse ano teve muito relâmpago? Tem bastante relâmpago. O Brasil é recorde mundial, né? Então o litoral paulista está em São Paulo, é recorde dentro do Brasil, o litoral paulista não fica para trás, né? O número de horas para o raio é bem baixo, mas não é por isso que a gente vai diminuir as recomendações. Muitas vezes já sinaliza a praia que vai ter aquele temporal de fim de tarde. Esse é típico no verão. Chega o fim de tarde, começa a escurecer o céu, ventos, o mar começa a ficar mais raivoso, mas mesmo assim as pessoas deixam até o último minuto para sair do mar. E o mar ainda por cima, né? O sal ele é um condutor ainda maior de energia, então isso vai fazer com que haja, se cair um raio próximo, vai atingir aquela pessoa. Nós temos vários casos nos últimos anos. O último caso emblemático foi em 2017, em Itanhaém, de uma pessoa estava andando na praia e o raio acertou ela. Porém, nessa temporada, existem vários vídeos de raio, pessoas na praia, um carro, mas graças a Deus nenhum caso na praia especificamente. Porém, a gente não deve deixar das recomendações que a gente pode passar até o final do programa. Quais são elas? Olha, ao menor sinal de chuva e tempestade, sai de local descampado, sai do mar, sai da piscina, sai da praia. Guarão, quiosque, gazebo, não é seguro. Tem que procurar uma construção. Além disso, a pessoa está num carro, mantém os vidros fechados e aguarda passar e evitar entrar em contato com partes metálicas. Se estiver na rua, evitar usar telefone celular, ficar próximo de carros metalizados, caminhões, ficar próximo de árvores, ficar próximo de construções isoladas grandes, porque há grande chance de um raio naquele local. E dentro da sua residência, não tomar banho, isso não é uma simpatia, mas se porventura cair um raio, os sistemas de para-raio não estiver funcionando, vai haver uma descarga na pessoa tomando banho, evitar usar equipamentos eletrônicos próximos de janelas. Essas são as recomendações quanto a raios. Mas ninguém sabe disso, né? Olha, e todo ano a gente sabe. Mas com certeza, agora aquela pessoa que é azarada, né? Tá num lugar, só tem ela ali, acampado, não tem jeito, vai ficar lá. Essa pessoa tá
O que ela deve fazer? Ela deve ficar de cócoras, os pés bem juntos, abaixar a cabeça entre as pernas e aguardar passar a tempestade. Não deve estar quem está ouvindo, mas por que ela não deita? Porque ela vai ter uma área muito maior, né, de abrangência. Se cair um raio próximo, aquele raio pode chegar nela, né? E quando a gente está de cócoras, o raio, a energia tende a passar pelo caminho mais curto. E quando ela é de cócoras, há uma grande possibilidade desse raio apenas passar entre os pés e não fazer o ciclo completo no coração, uma parada cardiorrespiratória e o óbito logo em seguida. O Faria, eu tinha feito aquela pergunta do apito, a pessoa reclamando, pô, mas esse bombeiro aí não para de me atrapalhar. Você já passou por alguma situação de desacato, de desrespeito mesmo? Em Santos, quando eu estava trabalhando, né, parte do, se não me engano, dezembro de 2018, situações similares, próximo a isso, mas a pessoa estava numa condição ébria, né? Então a gente tem que ter um psicológico para tolerar essa circunstância, né? O famoso cara cheia. Traduzindo ébrio. O pingu. Essa circunstância a gente sabe que ela não está na seu equilíbrio, né, pessoal? Então a gente acaba tolerando algumas circunstâncias ali. É claro que e não estando nessa condição, né, como agentes de segurança pública, polícia militar, a gente vai atuar dentro da lei. Mas a gente sempre orienta, tem essa cautela para suportar todas essas mazelas aí que acabam. Nos anos 90 tem um detalhe, anos 90, guarda-vidas antigos contam que às vezes o guarda-vida vai tirar a moça do mar, tá numa parada cardiorrespiratória, vai fazer o boca a boca, né? E o marido quer bater no guarda-vidas, né? Isso já melhorou, né? Teve um avanço já, isso não acontece mais. Mas é conscientização, isso é importante. Você já passou por isso? Já conduziu o cidadão para a delegacia e foi tomar as devidas providências. Esse não estava de cara cheia, esse sabia o que estava fazendo. Olha, eu nem levei em consideração isso aí, da forma que se deu, isso não exclui a culpa dele, né? E da forma que se deu, ele foi conduzido e foi tomado as medidas legais. E você, Cunha? Já também. Já é comum. As pessoas querem enfrentar mesmo, né? Estão dispostas a. Sim, eu quero ter o meu direito aqui de me divertir. Mais uma vez a gente volta no quesito lá educação. Fala, Cunha, conta o caso. Teve uma passagem, teve várias, né? Mas aquelas que eles desafiam, né, o guarda-vidas um pouco mais, enfrentam pelo fato do desconhecimento. É isso que a gente prepara, né, os nossos guarda-vidas na praia para terem uma certa tolerância, porque a maioria das vezes é o desconhecimento, eles não sabem ali onde estão pisando, né, vamos dizer assim, e a gente está ali para informar e retirar, não deixar que aconteça, né, a gente não pode puxar pelo braço a pessoa, né, e tirar, às vezes dá até vontade, mas a gente usa a prevenção, que é o nosso apito, né, característico do guarda-vidas, a sinalização, mandando ele ir um pouquinho mais para o lado, que vai estar mais seguro, e a gente tem que ter esse autocontrole. Não adianta, é inerente aí ao serviço, né, é contato com o público direto, então a gente tem que ter esse autocontrole aí. Há algumas ocorrências, assim como o sargento Valdemir comentou aqui, mas elas não são assim. Não é corriqueiro, são casos isolados, né? Isolados aí, né? Para chegar nesse ponto, são casos. Olha, gente, tem a questão das trilhas, isso exige, para fazer uma trilha, né? Isso exige planejamento e segurança para garantir que a experiência é um perigo. Nas duas últimas temporadas de verão, o número de salvamentos, resgates e buscas em áreas de mata, trilhas e costões teve crescimento de pelo menos 30% em relação ao mesmo período dos anos anteriores. Quais são as recomendações, tenente? Olha, as pessoas também abusam, verdade. Achando que sabem tudo, né? É a mesma coisa que está na praia, né? A pessoa tem, eu conheço, eu já vim aqui uma vez, né? Então eu já sei tudo. Vou fazer essa trilha sem o guia porque eu conheço. Ou vai na internet, pesquisa, outra pessoa põe uma nota, é fácil, viu? Vai lá, faz isso, aquilo, você vai, e aí acontece, se perde com um grupo de crianças, não tem um preparo, não tem alimentação, não tem lanterna, não tem bússola, e o pior, não tem conhecimento. E a coisa assim que é muito triste, além de tudo isso, que é algo comum no verão, chama-se cabeça d'água. E que é a cabeça d'água? A pessoa está na cachoeira, né? Daqui a pouquinho vem aquela tromba d'água da cachoeira, né, por conta que está chovendo lá na frente, está chovendo acima.
Então aquilo acontece uma carga de água muito grande. E aí, infelizmente, né, teve um caso recente de 2 pessoas que acabaram falecendo por conta disso, e todos os anos acontece isso, então é muito importante, né? Vai fazer trilha, mesmo experiente, evitar fim de tarde, né? Que é aquela tempestade, que a chuva forte, vai acontecer cabeça d'água. Isso é mais uma recomendação. E outra, jamais faça uma trilha sem que tenha alguém devidamente capacitado. Tem locais, tem que ter cadastro, né, no Secretaria de Turismo da cidade. Então é muito importante. O Litoral Paulista tem muitas trilhas, então se recomenda que faça com alguém especializado e capacitado. O Valdemir, você falou agora há pouco sobre acidentes com balsas, carros que caem desses locais e tal. Quando é um incêndio numa embarcação, a atribuição é de vocês ou é da Marinha? Então, é o seguinte, a atribuição na região, lá dentro da nossa região, é nossa. A gente tem, como o tenente citou aí, a gente tem lá a embarcação Governador Fleury, que tem um equipamento de bombas de incêndio, a equipe treinada para esse atendimento de ocorrência. Mas é comum que não se dê, dependendo da embarcação, é comum que não se dê tempo hábil de chegar até essa embarcação. Geralmente, a nossa embarcação de socorro rápido chega antes, consegue pegar as vítimas, né? Porque geralmente uma lancha pequena, um material muito inflamável, fibra e o combustível, ela pega fogo muito rápido. Geralmente, é comum que ela afunde, né? Vire o caso sobrado aí naquela região. Mas se for uma embarcação um pouco maior, que se estenda esse incêndio, a nossa embarcação vai chegar lá e vai fazer o que for possível para resgatar esse bem. E quando isso não acontece, em questão se a lancha ela pega fogo, o nosso foco primordial é a vida, né? Chegar lá e resgatar as pessoas com vida ainda antes que o barco vá a pique. É mais comum que a nossa embarcação lá, ele atenda a incêndio na região portuária, né? E no caso do litoral norte, tem outra embarcação, estamos sem a parte de incêndio lá, mas se for lá também de grande proporção, a gente se desloca com esse outro barco. Agora, você perguntou se é nosso ou é da Marinha? Sim, a atribuição. A atribuição. É a atribuição da Marinha. Porém, o sistema deles, para que eles consigam dar conta de toda essa demanda, de toda a fiscalização, hoje, boa parte a gente que absorve essas ocorrências. Mas a atribuição legal da parte da legislação, ver se a embarcação podia estar rodando ou não, se estava dentro dos padrões das normas, é totalmente da Marinha. Tanto que quando a gente atende as ocorrências com a embarcação, a gente vai lá, faz a nossa parte lá de prestar o socorro, né? E automaticamente a gente aciona a Capitania dos Portos da região para tomar as devidas providências em relação à parte da legislação náutica, né? Sim. Faria, quem é que fiscaliza os jet skis? A movimentação deles, como é que é feita essa parte? Eu vou deixar o Tenente Paulo Sérgio responder essa questão, que ele já tem um maior domínio desse assunto. Então, as prefeituras fazem convênios junto com a Capitania dos Portos para fiscalização dessas partes, né? Onde é o local de saída de embarcações, vai ter uma Orana Boat, onde eu posso levar uma jet ski. Então, as praias, né, as prefeituras fazem convênios para fazer a liberação desses locais de saída de embarcação, né? A parte de fiscalização, de navegabilidade, se aquela jet ski está navegando próximo demais da praia, essa é uma fiscalização da Marinha,
e juntamente com os municípios que são conveniados. O guarda-vidas, ele também, como são representante do Estado, ele tem também o dever legal de agir. Então, se um que atuar próximo à costa e, infelizmente, atropelar uma pessoa, o guarda-vidas ele vai atuar, ele vai pegar os dados daquela pessoa e vai acionar aqueles que vão tomar as medidas cabíveis e legais, né? Que é a Polícia Militar, vai chamar a Marinha do Brasil para fazer toda a parte administrativa dessas questões. Da mesma forma, a parte de incêndios, né, de atendimento a embarcações. Por mais que seja atribuição da Marinha, o Corpo de Bombeiros, historicamente, atua junto com a Marinha, né, e é uma parceria de anos nas ocorrências, porque também é atribuição do Estado, devido ter o CAIS e outras áreas estaduais na região, atuar junto com a Marinha do Brasil, o Corpo de Bombeiros. Tem melhorado essa situação nos últimos anos, a gente não tem ouvido acidentes envolvendo esses equipamentos, né? Não, a fiscalização agora, a Marinha teve nos últimos 2-3 anos uma aquisição de lanchas rápidas, treinados, então a gente tem visto bastante a atuação da Marinha junto conosco, né? Nós atuamos de serviço junto com eles, então a gente sabe dessa atuação. Então, tem visto assim, a melhoria bastante, não só no litoral centro, né, que são as praias Guarujá, Santos, São Vicente, mas também nos extremos, no litoral norte e também no litoral... Faria, falando um pouquinho agora sobre incêndios, né? A gente não ouve, pelo menos aqui em São Paulo, falar muito sobre incêndios no litoral. Esses incêndios não ocorrem em menor frequência, ou quando ocorre, fica ali no âmbito local, e a gente acaba não sabendo por aqui, não tem ocorrido em grande vulto. Sim, essas ocorrências de incêndio, em não sendo em áreas portuárias ou que dependam da nossa embarcação para o combate a incêndio, locais para um outro atendimento, como é o caso do 6º Grupamento de Incêndio, na parte centro-sul do estado, do litoral, ou na parte lá norte do litoral, que é o 11º Grupamento de Incêndio. Então, esses incêndios acabam sendo atendidos e a sua demanda, a sua frequência é registrada estatisticamente por essas outras unidades de incêndio do Corpo de Bombeiros. Em Santos, especificamente, essa semana a gente também teve problemas com relação àquela chuvarada que aqui em São Paulo trouxe um caos danado. Sim. Como é que foi por lá o trabalho de vocês? Olha, a gente acaba trabalhando na praia, então a gente trabalha em apoio junto ao Corpo de Bombeiros, né? Resgatar famílias ilhadas, bens, né? Até mesmo animais. Então foi uma união de esforços, né? Defesa Civil atuando bastante, né? Então, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros com o Grupamento Marítimo, a Polícia Militar, Guarda Municipal, até locais até com Forças Armadas. Então, não foi fácil. Vimos aqui em São Paulo, né, bastante ocorrência, mas com minimizado bastante com a atuação rápida. Helicóptero Águia, junto ao Corpo de Bombeiros, assim, mostra a técnica e o profissionalismo do pessoal do Corpo de Bombeiros e os demais órgãos atuantes. Mas foi um momento difícil, né? Porque nessas horas acaba trazendo todo mundo para atuar no problema e aí começa a... Exato, e é difícil para todo mundo. Porque se é difícil para chegar para todo mundo, né? Deslocar numa situação de enchente com uma viatura até o local de risco demora. Então, não é fácil. A pessoa que está lá guardando o salvamento precisa ser resgatada, então realmente exige planejamento, conhecimento e muita técnica. Que ao contrário do que se pensa, né, no nosso caso, é a influência das marés. Então, quando a maré está muito alta, e tem um volume maior de chuvas, isso favorece a uma quantidade de pontos de alagamento também maior. Foi o que aconteceu também nesse período, né? Estava uma maré alta, com um fluxo intenso de chuvas e favoreceu um alagamento de outras áreas aí. Orientação funciona nessa hora, porque a pessoa quer salvar tudo que puder, vai salvar documentos, vai salvar as coisas mais importantes, outras pessoas, evidentemente, e aí elas não pensam muito, elas precisam agir. Como ainda as pessoas acabam vendo, passando enxurrada, né? Vou atravessar ali, tá minha moto ali. A velocidade é tão grande que a água sobe somente aos pés, é suficiente para arrastar e levar. Então a gente vê alguns vídeos de pessoas tentando salvar bicicletas, salvar motos, salvar o próprio carro e acaba perdendo a vida pelo bem, né? Eu sei que não é fácil conquistar um bem material, porém a vida é mais importante, né? Então a gente tem que evitar. Carro, tá dirigindo o carro, vai atravessar um local que eu não sei se é fundo ou não. E quer fazer isso. Primeira coisa, se for fazer alguma coisa, tem que não recomenda, mas se tiver que se deslocar, abre os vídeos.
porque se o carro morrer e for ligar novamente, esse carro não vai pegar, não vai baixar os vidros. Se tiver que sair do carro, ele não vai conseguir sair do carro por conta dos vidros estarem fechados. Então, várias recomendações: evitar o deslocamento com veículos, evitar atravessar ruas enxurrada. Essas são uma das recomendações, além de atravessar, porque às vezes tem tampa de bueiro que saiu, a pessoa cai no bueiro, morre afogada. Então, é muito perigoso. Fio de atenção. Então, são N riscos numa situação dessa. Então, a melhor coisa a fazer é ficar no lugar onde estiver. Essa orientação em relação aos vidros é importante, né? Porque hoje em dia os carros, em grande parte, têm vidros automáticos e dependem do não funciona nada. Tem que abrir os vidros. Aquele antigo de Exato. manivela, né? Porque vai subir a água muito rápido. Então, tem que sair rapidamente, subir em cima do carro e aguardar sendo resgate. Não há o que fazer. Evitar de tentar andar e sair de um lugar onde não sabe a profundidade, né? Bom, gente, o carnaval está chegando, então vocês vão esperar agora uma nova leva, né, de gente lá para baixo. O que vocês estão planejando? Como é que está sendo tudo preparado para receber mais turistas? Olha, já estamos com o efetivo 100%, né, até mais de 100%, né, que a gente tem as escalas extras. Então o efetivo já está sendo devidamente planejado, onde será a distribuição do reforço, né? São cerca de 1.000 guarda-vidas em todo o litoral paulista. Então, bastante gente atuando, porém as dicas permanecem. Então, você que está nos ouvindo, você que vai vir para a praia, você que sabe que tem um parente vindo, então, a primeira coisa, procure uma praia frequentável, uma praia próxima de cidades, de rodovias, de fácil acesso. Evitem praias de difícil acesso, praias de trilha, evitem andar em costeiras, nas praias que estão frequentáveis, nade próximo a guarda-vidas, não entre perigo. No mar, se estiver arrastado em direção ao mar, tente manter a calma, nade paralelamente à praia por alguns metros, e aí sim, nade em direção à praia. Pegue a personificação dos seus filhos com o guarda-vidas, não confie em eventos flutuantes, não confie, eles podem estourar, podem murchar, haver afogamento, não leve pessoas infláveis. Essa é uma das dicas de segurança. E ainda, eu não perguntei, Valdemir Cunha, como é que a gente identifica que uma pessoa está se afogando? Porque a gente vê nas cenas dos filmes, a pessoa com os braços para cima, gritando, e não é bem isso, porque tem uma hora que ela já não tem mais condição de agir dessa maneira, e aí você já não sabe mais o que está acontecendo. Geralmente quando, como o Cabo Cunha citou aí, se o guarda-vida chegou lá e já escaneou a praia, vai ter aquele local que ele está vendo, né, que é mais propício que ocorra afogamento, e o comportamento do banhista, se ele não entrou em desespero, começa, se a gente consegue visualizar a face, é o olho de desespero, né, a face de desespero. E não exatamente como acontece nos filmes, né, mas a gente vê lá ele dando com a mão para quem estava próximo, ou alguém que estava do lado apontando. Fatores aí que nos mostra que a pessoa tá se afogando. Quer complementar, Cunha? Isso é bem, né, característico. Quando não nos avisam, como foi comentado aqui, um afogamento um pouco mais distante, geralmente quando a gente chega lá a pessoa já está numa situação um pouco mais complicada. Mas quando ocorre um pouco mais próximo, dentro do nosso campo de visão, é bem característico nessa cena, é quando surge um desconforto na pessoa. Você sente, o guarda-vida já experiente, ele olha, ele vê que a pessoa já não está agindo normalmente. Como há um desconforto, aquela angústia, ela fica olhando para os lados, né? E aí começa a cena de desespero, os olhos, tenta dar com a mão, muitas vezes não consegue, as pessoas que estão em volta acabam, né, chamando pela gente. Cabo Cunha, sua palavra final, sua despedida. Queria agradecer o convite, né? Foi muito importante esse esclarecimento, levar ao público, que muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? E segue as orientações aí que o Tenente Paulo Sérgio passou quando os senhores ouvintes forem à praia aí. Sargento Valdemir, palavra final. Obrigado pelo convite também. É legal poder passar essa ouvintes. O meu principal recado vai principalmente para os navegantes, né? Se você for sair, tenha a sua devida habilitação aí para sair com o seu barco. Se você for pagar alguém para sair com o barco, que seja uma pessoa muito bem habilitada, saiba que procure um profissional que te mantenha em segurança. Preste atenção na previsão do tempo, que é uma das principais causas aí que proporciona o acidente com embarcações.
Se for no litoral de São Paulo aí, 193, a gente vai chegar onde você estiver. Tem a sua noção de onde você está navegando para poder passar o local exato para a gente chegar onde você está, seja com o barco naufragando, seja qualquer perigo que você tenha no mar. Se for numa área muito afora, tem o numeral 185, é federal, esse número é o número da Marinha, de busca e resgate da Marinha, né? E no litoral de São Paulo, 93. Tem onde saiba o local onde você está navegando para poder passar a melhorar o nosso tempo de resposta para chegar na sua localidade. 193 Bombeiros e 185 o telefone da Marinha. Palavra Exato. Final, Sargento Valdemir? Valdemir não, Faria. O Sargento Faria. Ok. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações com o público, e a informação que eu gostaria de trazer é para os pais, né? Senhores pais, tenham cautela com seus filhos, né, nos locais de praia, como bem disse o Valdemir, saiba identificar onde você está, ou se houver alguma ocorrência, tenha calma na transmissão dessa informação. Às vezes, né, a pessoa ali no desespero transmite muitas informações ao mesmo tempo, e para quem está atendendo é importante que tenha um maior detalhe dessas informações. Então, nesse carnaval aí, senhores pais, tenham cuidado com seus filhos aí. Tenente Paulo Sérgio. Agradeço muito o convite, em nome do Comando de Bombeiros, em nome da Polícia Militar, do GBMAR. Você está nos ouvindo, siga nossas mídias sociais, no Instagram, @salvamarpaulista. Temos dicas, vídeos, conheça mais da segurança, e no Facebook, Grupamento de Bombeiros Marítimos PMSP. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, a edição de hoje em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, FERMESP, e os amigos aqui todos do Grupamento de Bombeiros Marítimo da PM. O primeiro-tenente Paulo Sérgio, o primeiro sargento e o Cabo Cunha. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, na chefia técnica da Rádio Trianon o Sérgio Souza, apresentação minha Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Um bom final de semana para todo mundo, muito juízo aí nas praias, nas represas, nas piscinas, e até segunda-feira. Tchau.